Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e mais um vídeo naquele esquema do Space Today Responde, onde tem algumas questões aí, eu trago para vocês, a gente conversa um pouco e assim eu vou gerando um conteúdo um pouco diferente aqui no canal. A questão hoje é a seguinte, a gente sabe, ou pelo menos a gente lê, que a galáxia, que é a Via Láctea, ela tem cerca aí de 120, 130 mil anos-luz de diâmetro. Isso aí é o tamanho da nossa galáxia, é uma galáxia mais ou menos do mesmo tamanho de Andrômeda e tudo mais. Porém, algum tempo atrás foram encontradas estrelas localizadas a 900 e a 750 mil anos-luz de distância. E essas estrelas pertencem à Via Láctea. Como que isso é possível se eu estou falando que a Via Láctea tem esse tamanho? Vamos tentar entender essa história. De fato, essas estrelas foram mesmo identificadas e essas estrelas foram identificadas como estrelas pertencentes à nossa galáxia. A Via Láctea, esse tamanho que eu falei para vocês, de 120, 130 mil anos-luz de diâmetro, é o tamanho do que a gente chama do disco da galáxia. Porém, a galáxia ela tem uma estrutura, ela é dividida e toda estruturada. Então, ela tem a galáxia espiral, normalmente ela tem o disco, ela tem o núcleo, ela tem os braços espirais, ela tem o bulbo central e ela tem uma região que engloba a galáxia e que é muito maior do que esses 120 mil anos-luz, que é chamado de halo galáctico. Esse halo ele é basicamente feito de poeira e gás. Porém, existem perdidas, digamos assim, nesse halo, algumas poucas estrelas. Além de existir estrelas nesse halo galáctico, essas estrelas são de suma importância para o entendimento da formação e da evolução da galáxia, porque essas estrelas são estrelas muito antigas e são estrelas que os astrônomos acreditam estejam aí desde a formação da galáxia, ou seja, não só é importante identificar essas estrelas, como essas estrelas têm um papel muito importante em se entender a formação e a evolução da galáxia. Isso é muito interessante saber. É muito complicado observar essas estrelas, elas estão muito distantes, às vezes elas estão atrás do bulbo, às vezes elas estão atrás do disco galáctico, não é fácil de observar, mas quando os astrônomos encontram algumas, eles ficam realmente muito felizes, porque eles começam a estudar e entender toda essa região. Acredita-se, a gente não consegue medir muito bem aonde que a Via Láctea termina. Na verdade, é até uma coisa interessante falar aqui para vocês. Na astronomia, é muito difícil medir com certeza o limite das coisas. Por exemplo, a gente não sabe aonde o sistema solar termina. Alguns dizem que o sistema solar termina onde o Sol perde a influência gravitacional, outros dizem que é onde o Sol perde a influência do vento solar, outros dizem que é preciso medir o fluxo de partículas para entender se essas partículas elas são provenientes mais do Sol ou mais do meio interestelar. A mesma coisa acontece com as galáxias. É praticamente impossível você medir com precisão a borda da galáxia, mas os astrônomos acreditam que a Via Láctea, considerando então o halo dela e todas as estruturas, ela tenha cerca de 980 mil anos-luz de diâmetro, e aí essas estrelas que eu citei, elas estariam presentes dentro da nossa galáxia. A estrela mais distante localizada por essa equipe de astrônomos, que é especialista em fazer esse estudo, eu vou ter que ler o nome aqui para vocês, porque é um daqueles nomes praticamente impronunciáveis. Então, a estrela ela se chama ULAS J001535.72 mais 015549.6 e ela está a cerca de 900 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Essa aí é considerada a estrela mais distante, já identificada, já observada, pertencente à nossa galáxia. Então, isso aqui é até uma coisa interessante da gente falar, porque todos os objetos, todos que a gente observa no universo, eles têm uma estrutura, e você precisa entender essa estrutura para você poder então começar a definir esses limites. O Sol, por exemplo, ele tem a superfície, ele tem a coroa, ele tem a ionosfera, ele tem a magnetosfera, ele tem tudo isso aí faz parte do Sol. E isso aqui mostra o limite. Nós, que somos do sistema solar, nós estamos aqui dentro do reinado, digamos assim, do Sol, então a gente não sente essas coisas. Mas quando a gente quer estudar, por exemplo, uma pergunta que sempre é feita, se a Voyager já cruzou ou não
a borda do sistema solar, é muito complicado de dizer, e esse estudo aqui da galáxia, então, é mais complicado ainda, porque isso da galáxia, e galáxia tão grande assim, e com estrelas tão distantes assim, é super complicado, mas é super importante. Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no Space Today Responde para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, e deixa aí nos comentários o que você quiser saber, deixa aí nos comentários sugestões aqui para o Space Today Responde. Obrigado e fui!